Olá, internet espectadores, eu sou o Bruno Germano e depois de algumas semanas de pesquisa e investigação, eu cheguei a uma lista de tecnologias e ferramentas e algumas habilidades que um desenvolvedor full stack tem que ter em 2021. Vem comigo. É aquela velha frase, a tecnologia não para de evoluir e para a gente se manter atualizado, a gente precisa continuar pesquisando e estudando. É o único jeito da gente continuar relevante dentro do mercado de trabalho. Isso serve tanto para quem quer ser funcionário ou serve também para quem quer ter uma empresa, ter um negócio. Apesar de eu particularmente não gostar muito desse termo full stack, o mercado de trabalho gosta, o mercado de trabalho cria oportunidades com esse nome. Eu mesmo já fui contratado diversas vezes com esse perfil de full stack. E quando a gente fala de full stack, a tradução literal desse termo quer dizer pilha completa. Pilha ou stack em inglês é o termo, quer dizer, pilha ninguém fala, mas stack é o termo que a gente usa para falar de todas as tecnologias e ferramentas e habilidades que uma empresa usa, ou que uma pessoa usa, ou que uma pessoa está familiarizada e tal. A gente pode falar coisas, por exemplo, a stack no Netflix é SSS, a stack do Google é SSS, ou a stack do Germano é Node, JavaScript, React, MySQL, Postgres e assim vai. Me diz aí, qual é a sua stack? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Mas o lance é que stack não é só tecnologias que você manja, mas também habilidades que você tem e as ferramentas que você usa. Então, baseada numa pesquisa que eu fiz aí entre as pessoas que eu conheço e algumas ofertas de trabalho no LinkedIn, no Indeed, eu criei aqui uma lista de tecnologias e ferramentas que eu acho que um full stack tem que ter em 2021. Um aviso, eu estou ligeiramente enviesado para tecnologias web e principalmente JavaScript, que é a minha stack, que é as coisas que eu tenho mais familiaridade. Eu que criei, vamos dizer, o viés dessa lista. Então, bora para a lista. Gerenciamento de projetos. Eu uso muito o Trello e o Asana para gerenciar todos os projetos da minha vida. Tanto coisas técnicas como projetos pessoais que eu tô tocando, mas também coisas aqui do canal. Todo canal a gente planeja, toda a estratégia de conteúdo a gente planeja usando o Asana, por exemplo. O Trello tem aquele jeito kanbanzão de ser. Tem os cards, as colunas e você vai deslocando de um lado para o outro. Eu já fiz até vídeos sobre isso aqui, ó, de como tirar sua ideia do papel usando o Trello. Já o Asana é um pouco mais flexível, dá para você usar desse jeito Kanban, tipo Trello, mas dá para você usar de um jeito meio Scrum também, ou só como uma lista de tarefas agrupada por categorias, ele é bem mais flexível. E por isso que aqui no canal a gente tem usado muito mais o Asana do que o Trello. A gente usava o Trello lá no começo, agora a gente está migrando tudo para o Asana, tanto para estratégia de conteúdo, então os vídeos, os posts que saem aqui do canal, mas também todas as ferramentas, todos os projetos que a gente toca em paralelo. Por exemplo, Jornadas, não sei se você está sabendo de Jornadas, era um projeto que a gente tocava em lives e tudo mais. Vou deixar relacionado aí embaixo. Ele foi todo planejado e projetado usando o Asana. Já o Gira é o favorito das firmas. Quando a gente fala de firma, quando a gente fala de empresa, eles optam em geral pelo Gira. É uma ferramenta um pouco mais robusta e principalmente te gera muito mais relatórios sobre o andamento dos projetos, sobre a performance de cada pessoa trabalhando ali. O Gira pode ser usado como um Kanban, mas também ele é muito usado como Scrum. Na verdade, eu sempre usei ele como Scrum. Eu já montei alguns boards no Gira como Kanban, mas sempre para uma coisa muito menor, muito mais pontual. Os projetos de produto em geral são gerenciados em Scrum. Design. Mesmo que você não seja da equipe de UX e UI, você vai se deparar com alguns designs, alguns layouts, alguns projetos que você vai precisar saber navegar, utilizar e extrair coisas de lá. Figma é a minha ferramenta favorita para isso daí. Eu faço várias paradas lá, desde coisas voltadas a criar layouts de apps, de sites e tudo mais, mas também algumas ferramentas de manipulação de imagem, tipo os thumbs do canal eu faço tudo aqui no Figma. Quer dizer, fazia, agora não sou eu mais que faço. Glória. As empresas também gostam muito do Figma por causa da flexibilidade na colaboração. Então, várias pessoas conseguem acessar o mesmo documento, vamos dizer, e começar a manipular e comentar e marcar e testar. Além disso, o Figma também tem uma outra ferramenta que é o de prototype, ou seja, você cria as telas e você consegue mapear os botões e os formulários e tal para ir navegando e ir simulando uma navegação do seu aplicativo ou do seu site. Existem empresas também que usam o Adobe XD ou Adobe XD. Eu particularmente nunca trabalhei em nenhuma empresa que usasse, mas eu conheço algumas pessoas
pessoas que usam. O propósito dos dois é muito semelhante, e existe ainda uma terceira ferramenta que são empresas que usam mais uma plataforma Mac, Apple e tudo mais, que se chama Sketch. O Sketch App é muito parecido com todos os outros, também tem o mesmo propósito, só que só funciona para computadores Apple. Além de você ter que entrar e navegar nessas ferramentas, algumas delas têm funcionalidades de gerar código, seja para Android, para iOS ou até para CSS, ou seja, aquele estilo daquele botão, daquela página, daquele elemento, você consegue copiar o código e usar no seu projeto, por exemplo. Nem sempre o código é 100%, mas já é uma mão na roda ter uma parte do código já pronto. Back-end. Back-end é a minha praia. Apesar do mercado me chamar como full stack, o que eu gosto mesmo de fazer, o que eu sou bom mesmo em fazer é back-end. Pra mim, ó, Node.js abraça, casa com Node.js e vai. Dá pra fazer quase tudo em back-end, se não tudo. Tô tentando lembrar aqui o que eu nunca consegui fazer com Node.js. Acho que eu consigo fazer tudo. O maluco é brabo. Dá pra fazer site, API, aplicação em tempo real, microserviços, serverless, Lambda Function, dá pra fazer um monte de coisa, sério. Já para a parte de banco de dados, é muito comum, quando a gente está falando de banco de dados relacional, usar ou MySQL ou Postgres. Os dois são open source, MySQL não é mais open source, mas tem o MariaDB, que é equivalente ao MySQL. São open sources gratuitos e você consegue integrar ele facilmente com qualquer projeto que você tem aí. Já quando a gente está falando de bancos de dados não relacionais, o MongoDB domina essa área, mas sempre tem o DynamoDB lá tentando dar uma mordiscadinha, mordendo ali por baixo, mas o DynamoDB só funciona em ambientes AWS, em ambientes da Amazon. Dependendo se você não vai rodar em servidores da Amazon ou vai rodar em outro cloud, o MongoDB é a melhor opção. Outra tecnologia bônus que eu trouxe aqui para back-end, nem sempre é muito utilizado, mas em, sei lá, 3, 4 últimas empresas que eu trabalhei a gente usa, mas se fala muito pouco na internet, é o Redis. O Redis é um banco de dados não relacional que trabalha em memória em geral, dá para você também persistir, mas o propósito dele é trabalhar em memória. Ele é muito usado para distribuir dados entre instâncias do seu projeto, então imagina que você tem uma sessão de usuário e você tem 3, 4, 5, 10 servidores rodando. Então, ao invés de você armazenar a sessão do usuário dentro do servidor, você armazena no Redis e assim todas as instâncias vão ter acesso a essa sessão de usuário. Então, se o usuário está em um servidor, ele tem acesso lá à sessão dele, mas se na próxima requisição ele cai em outro servidor, ele ainda vai ter acesso a todos os dados de sessão dele. Redis também é muito usado como message broker, ou seja, às vezes você precisa trocar mensagens entre serviços, entre microserviços, e o Redis é uma mão na roda para você mandar de um lado para o outro. Front-end, e prepara que essa lista é a maior do vídeo. Para começar, eu vou assumir aqui que para você querer ser um full stack ou para você já ser um full stack, você já manja de HTML, CSS e JavaScript. Para a web é cada vez mais comum empresas optarem por um framework para executar suas aplicações lá na frente. E o React tem crescido muito entre essas opções, apesar da gente ter outras boas opções como o Angular ou o Vue.js, o velho Vue. Eu particularmente sempre opto pelo React, eu acho muito mais simples e muito mais rápido evoluir num projeto usando o React. Existem também ferramentas para você gerar sites estáticos usando esses frameworks. Os mais populares hoje são o Next.js e o Gatsby.js. Os dois usam React como framework e no final você builda seu site e tem um site estático completinho com todos os arquivos estáticos. O meu predileto, não sei se você me acompanha nas lives que eu faço lá do outro lado da internet, naquele site roxinho, o meu predileto é o Gatsby.js. Sério, eu faço tudo com Gatsby.js. Se você entrar no meu site, se entrar no meu site de links, se você entrar, sei lá, no Jornadas, se você entrar em qualquer coisa que eu toquei nos últimos 4 anos, eu tô usando Gatsby.js e React. Para estilo também tem se usado muitos pacotes prontos, cheios de CSS, estilo e tudo mais. Bootstrap é de longe o mais popular de todos, mas também tem o Tailwind que está se popularizando muito rápido. E por último o Buma CSS, que para mim é a melhor opção. O Buma, além dele ser todo modular, você só importa para o seu projeto que você realmente vai precisar. Ele só tem CSS, ele é super enxuto e super otimizado, falando de tamanho de biblioteca, de tamanho de importação de arquivos. Sério. Adoro Buma.
Falando de estilo, faz muitos anos que eu não vejo empresas ou até projetos pessoais aí usarem CSS cru ou CSS vanilla. Muitas pessoas estão optando pelo Sass, que é, vamos dizer, um transpilador de CSS. Ele dá alguns poderes ali pro CSS, como adiciona lógica, adiciona encapsulamento de um monte de coisa, e você ganha um pouco mais de reutilização e otimização no seu código CSS. Existem também os chamados Design Systems. Design System é um passo a mais do que essas bibliotecas de estilo. Eles são bibliotecas de componentes propriamente ditos. Então, a gente sempre está falando de Design System para algum framework ou para alguma biblioteca de componentes, como por exemplo, Design System para React, Design System para Angular. Os Design System mais populares que eu vejo pelo mercado por aí hoje é o Material Design, que é do Google, o Fluent UI, que é da Microsoft, e o Carbon, que é da IBM. Eu particularmente gosto muito do Carbon, tenho usado o Carbon em alguns projetos pessoais meus, adoro, mas dá pra ver que quem tá dominando esse mercado também são as grandes techs do mundo aí, né? Mobile. Se você é full stack, você é completo, cara. Você faz até aplicativo de celular, não é não? Deveria. Mas vamos falar de mobile. Eu particularmente tenho pouquíssima experiência com mobile. Eu trabalhei já com Ionic, trabalhei também com outro AppScript, alguma coisa script, que também foi uma péssima experiência, onde você usava Angular para construir aplicações mobile. E trabalhei também com React Native. React Native foi a melhor das minhas experiências, porque já gosto muito do React e se aproxima muito o jeito que você monta e dá para você testar muito fácil ideias vindas da web transformadas em mobile. Além disso, empresas têm optado muito pelo Flutter. O Flutter é um framework, vamos dizer, uma ferramenta para você construir aplicativos de celular, de tablet, usando Dart. Dart é uma outra linguagem muito parecida com o JavaScript, que veio do Google há um tempo atrás. Ele é ligeiramente diferente do JavaScript, mas tem conceitos semelhantes. Mas claro, quando a gente está falando de mobile, a linguagem nativa é sempre mais predominante, vamos dizer, no melhor desempenho do seu aplicativo. Então, se você manja de iOS, você vai programar em Swift. Eu particularmente não programo. Ou se você manja de Android, você vai programar em Java ou em Kotlin, que particularmente também não manjo. Cloud. O full stack, aquele profissional completo, manja de cloud também. Recentemente, muita gente tem usado o Vercel por ser uma ferramenta muito simples e muito abstraída para colocar suas coisas no ar. Então você consegue colocar tipo front-end, back-end muito fácil, usando o Git, tipo bem fácil. Eu particularmente não gosto de Vercel. Sempre que eu tentei usar e sempre que eu tentei fazer alguns testes, eu esbarrei em alguma limitação, em alguma dificuldade, e eu acho uma opção ruim. Existem também outras ferramentas muito semelhantes, que é, por exemplo, o Heroku ou o Firebase. Você consegue fazer tanto back-end e front-end nessas duas ferramentas, sendo que o Firebase tem algumas outras ferramentas a mais, tipo banco de dados em tempo real, autenticação, notificações e um monte de outras coisas. Entre todos esses três aí, Vercel, Heroku e Firebase, a minha opção para fazer esses protótipos pequenos, esses testes pequenos, sempre é Firebase. Eu gosto muito de Firebase. Ainda mais porque se seu projeto evoluir, é muito fácil você migrar o seu projeto que está ali pequenininho no Firebase e expandir ele para usar dentro do cloud do Google. E aí, falando do cloud do Google, as empresas hoje usam majoritariamente esses grandes players de cloud. Em primeiro lugar vem a Amazon, a AWS, a mais antiga e a mais popular de todas entre as empresas, então você precisa manjar dos serviços e dos produtos da AWS se você quer trabalhar com a AWS. E tem também a GCP, ou GCP, ou Google Cloud Platform, que é o equivalente à Amazon AWS do Google. Lá também eles têm vários serviços, vários produtos, muitos são equivalentes entre um e outro, mas uns têm algumas coisas mais simples. Por exemplo, é muito mais fácil você subir uma infraestrutura usando Kubernetes dentro do Google do que dentro da Amazon. Eu particularmente acho. Mas é isso, você não precisa manjar de tudo, mas como você é um full stack, você precisa saber de uma dessas ferramentas. Você precisa saber de Amazon, precisa saber de Google, Heroku, Vercel, alguma coisa você precisa estar manjando aí. Automação. Esse daqui eu deixei por último, mas é nada menos importante, sério. Automação tem que fazer parte do seu dia a dia de trabalho. Se você não automatiza um monte de processo aí que você faz diariamente, você está perdendo tempo, dinheiro, produtividade. A ferramenta de automação mais popular dentro das empresas hoje é o Jenkins.
Jenkins é um projeto open source que você consegue instalar em qualquer lugar aí na sua empresa, seja no cloud ou seja dentro de um servidor da empresa, e você consegue automatizar tarefas simples de CI/CD, tipo Continuous Integration, Continuous Deployment. Além de conseguir também fazer várias outras coisas complexas que talvez o projeto que você está trabalhando precise. Basicamente essas ferramentas tipo Jenkins e as outras que eu vou falar a seguir, basicamente elas automatizam os testes, as integrações, então vão testar se dá para fazer merge ou não e tudo mais, fazer teste unitário ou teste de integração também, fazer teste com outros serviços da empresa e por último fazer o Continuous Deployment, ou seja, gerenciar todas as versões, as releases e o deploy dos seus códigos. Então ao invés de você ter que ficar lá fazendo FTP com seus projetos, sei lá, alguém faz FTP ainda, rsync ou qualquer outra coisa, sei lá, usando gambiarra de Git, você vai lá no seu automatizador, aperta um botão ou integra todas as automatizações com merge de Git e tudo mais, e ele automaticamente vai fazer todas as validações, todos os testes e todos os procedimentos necessários para que o seu software continue funcionando. Além de Jenkins na firma, eu também tenho usado muito GitHub Actions, mas principalmente para os meus projetos pessoais e os projetos aqui do canal de código. Sério, eu adorei o GitHub Action, eu não vejo a hora das empresas cada vez mais usarem o GitHub Action. A diferença é que o GitHub Actions pode ser um pouco mais caro comparando com Jenkins. Mas aí as empresas têm uma outra opção, que são os pipelines do GitLab. GitLab é uma plataforma open source ou self-hosted de Git. É muito parecido com o GitHub, mas tem alguns recursos diferentes. Por exemplo, você pode fazer um self-hosted e instalar dentro da sua empresa, instalar dentro dos seus servidores e proteger desse acesso público via VPN ou qualquer outra coisa. Dentro do GitLab você tem os pipelines, que é uma ferramenta também de automação e você consegue criar um monte de coisas automatizadas e dá para você criar desde automações padrões para todos os projetos ou padrões para algum grupo de repositórios ou até para específico para cada repositório. Na firma que eu trabalho, a gente tem usado muito o GitLab Pipelines. É sério, uma mão na roda, a gente cria uma fila de um monte de teste, um monte de automações que a gente quer, e aí tem desde teste, linter, verificar se a gente deixou, por exemplo, senhas ou API key dentro do código, um monte de coisa bem legal que a gente tem usado no GitLab. Eu gosto muito mais, entre todas as opções, eu gosto muito mais do GitHub Actions e do GitLab Pipelines do que, por exemplo, o Jenkins. E aí falando do outro terceiro grande player de Git no mercado hoje, que é o Bitbucket. O Bitbucket também tem a ferramenta de automação equivalente a todos os outros, que é o Bitbucket Pipelines. Você consegue automatizar uma série de coisas usando pipeline. A lista é grande, mas dá pra ficar por dentro de todas essas coisas sim. Me diz aí nos comentários. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo mais específico sobre cada segmento desse vídeo, ou talvez até sobre cada ferramenta que eu citei aqui. Deixa aí nos comentários qual que você gostaria de saber melhor. Já se inscreve no canal e ativa aí o sino das notificações para você não perder nada do que eu falo por aqui. Falo muito sobre programação, vida de programador, automação residencial, sério. O papo aqui vai longe. Deixei o link aí na descrição da comunidade lá no Discord. É gratuita e a gente sempre tá batendo um papo sobre tecnologia, programação, internet das coisas. A maioria das ideias desses vídeos surgem lá. As pessoas estão conversando, tirando dúvidas comigo, e aí eu pego as ideias, elaboro um roteiro e publico o vídeo aqui. Então entra aí, o link tá na descrição. E claro, não esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo. Sério, é muito importante eu saber se esse vídeo foi importante pra você ou não. Eu vou ficando por aqui, mas ó, deixei aqui ó, selecionado um outro vídeo pra você continuar assistindo. Tchau!